Você sabia que essa comunicação que acontece entre os neurônios, elas são diferentes? Quer saber um pouco mais? Dá uma olhadinha no vídeo. A sinapse. Como acontece entre uma comunicação entre um neurônio e outro neurônio. Não existe só sinapse entre neurônio e neurônio. Existe sinapse também entre um neurônio e um músculo. Então o que seria diferente aqui? Seria diferente essa célula, né? Por exemplo, que seria um músculo, uma fibra muscular. Poderia ser uma glândula, tá? Se fosse um músculo, qual é o produto final? A contração do músculo, né? Se fosse uma glândula, qual seria o produto final? A secreção, por exemplo, de um hormônio, a secreção de uma determinada substância química, no caso, né, como eu disse agora, um hormônio. Agora, aqui nesse caso, é uma sinapse entre um neurônio e outro neurônio, tá? Então, o produto final aqui pode ser que ainda não apareça. Por quê? Porque existem circuitos neuronais responsáveis por um determinado comportamento. Tá? Então, existem circuitos que envolvem 3, 4, 5, 10, 15, 20 neurônios, 30 neurônios. Tá? Então, a complexidade do circuito depende, por exemplo, do número de sinapses que ele tem. Existem circuitos muito simples, como por exemplo isso daqui, ó. Você tá ali fazendo comida, por exemplo. Aí você encostou, tem gente que quebra o ovo com uma única mão. Eu nunca consegui fazer isso, mas a gente consegue quebrar assim. Só que às vezes você quebra e você encosta na panela quente. Quando você encosta na panela quente, o que acontece? Você não faz isso rapidinho? Isso é um circuito sináptico, que basicamente envolve o quê? Uma sinapsezinha, duas no máximo. Olha só, entendeu? Então, na verdade, eu tenho um circuito sensitivo e um circuito motor. Quando você faz o gesto, né, de retirada, o reflexo de retirada, isso é muito primitivo. Agora, existem circuitos relacionados à aprendizagem, né, que envolvem muitas sinapses, tá bom? Então, isso precisa ficar claro. Existe sinapse como essa entre um neurônio e o outro neurônio, que pode fazer parte de um circuito que envolve 30 neurônios. E existem sinapses mais simples, como por exemplo um reflexo, tá bom? Como reflexo de retirada. Então, sinapse. E também não existe só sinapse entre, por exemplo, um axônio de um neurônio e um dendrito. Não existe só sinapse entre esse corpo, aqui ó, tá vendo que essa membrana tá aqui no corpo, aqui tá o núcleo, né? Então não existe só sinapse entre um neurônio e o corpo de um neurônio. Existe sinapse entre um axônio e um dendrito. Por exemplo, eu poderia fazer uma sinapse, eu vou fazer agora, vou aproveitar meu desenho aqui para você, tá, entender. Agora, olha aqui, ó. Isso aqui é uma sinapse, ó. Eu tenho um neurônio, vou fazer de uma forma mais simples. Esse aqui eu fiz mais complexo. Agora só para representar. Tá aqui um neurônio, ó, com um dendrito direitinho. Aqui, ó. O axônio desse neurônio está fazendo sinapse com o dendrito desse. Nós chamamos de sinapse axodendrítica, que é com o dendrito. Existe sinapse, agora uma outra sinapse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, preciso de espaço, às vezes eu risco tanto, né? Aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Outro neurônio, vou pegar aqui, ó. Ó. Agora já estou no corpo do neurônio, aqui está o corpo, a membrana do corpo. Então agora é uma sinapse axossomática, porque o corpo do neurônio também é conhecido como soma, tá? Então, sinapse axossomática. Tem sinapse, olha aqui, ó. Ó, o neurônio aqui e tal. Aqui, ó, axônio com esse axônio. Então, axoaxônica. Praticamente todo neurônio pode ser estimulado e, portanto, pode fazer sinapse.